Fala rapaziada, muito bom jogo do Barcelona, muito bom dia para o torcedor do Barcelona, mau dia para os times de Madrid. O Barça venceu o Atlético, o Real Madrid perdeu para o Mallorca, mais líder do que nunca o time do Barcelona, 7 pontos à frente e sai com hierarquia do clássico hoje para o confronto da Champions League. Tem muita coisa do jogo para a gente falar, inclusive decisões da arbitragem, né, que sempre são assunto, principalmente se tratando de futebol espanhol. No futebol brasileiro a gente está acostumado a reclamar da arbitragem, no futebol espanhol também. E hoje acho que o torcedor do Atlético vai ter razão em reclamar, apesar de que a luta das discussões, dos debates é sempre essa de quando o teu time é prejudicado, você vai reclamar. Quando ele é beneficiado, você vai lembrar de quando ele foi prejudicado. Eu acho que até o caso do Barcelona para falar, para lembrar daquele jogo entre Barça e Atlético na Copa do Rei, e haja Barça e Atlético, hein? A gente já vai ter mais um jogo agora na quarta-feira, depois a volta da Champions League, e aí chega de Barcelona contra o Atlético de Madrid. Mas como eu disse, é o Barça que se consolida na liderança e chega muito perto de encaminhar o título da Liga, porque 7 pontos nessa altura do campeonato é muita coisa. A gente vai vendo estatísticas de que o Barcelona dificilmente perderia, ou nunca perdeu o campeonato quando chegou a essa altura com uma distância dessa. Claro que ainda tem clássico para ser jogado, mas eu acho até, olhando pelo que foram os últimos El Clássicos, né, falando de Barcelona e Real Madrid, não sei não se o jogo direto até é pior para o Real Madrid, do jeito que as coisas estão indo, né. Falando do jogo de hoje, o primeiro tempo foi muito diferente do segundo, claro, pelo fator da expulsão e também da não expulsão do Gerard Martín. Eu acho que foi bem expulso o Nico Gonçalves pelo lado do Atlético, mas o Gerard Martín era para ter sido expulso. Vou tirar primeiro esse negócio da arbitragem, que eu gosto de falar do jogo depois. Mas acho que o Nico Gonçalves faz uma falta que é quase um pênalti no Lamine Yamal, que se não é falta, o Lamine domina pro centro da área e ia ficar num cara a cara ali com o goleiro Musso. Então, para mim, claramente cartão vermelho. O VAR ainda chegou a mudar a decisão do árbitro, que era falta e cartão amarelo, e o Nico Gonçalves depois foi expulso com cartão vermelho direto, que muda algumas coisas para o jogo nada, mas depois para questões burocráticas muda um pouco. E a expulsão do Gerard Martín, que o árbitro deu no campo e depois voltou no VAR, não faz sentido nenhum a decisão dele de voltar, porque sim, o Gerard Martín chega a tocar na bola, mas ele pega com a sola da chuteira acima ali do tornozelo do jogador do Atlético. Acho que é um lance muito acima do tom, e sim para cartão vermelho. Não fazia sentido o VAR pedir para chamar, né, para analisar. Não faz sentido o árbitro que viu o lance claramente voltar atrás da decisão dele. Então eu acho que o Atlético foi prejudicado hoje por esse lance, porque era para ter pelo menos sido um 10-10, né, um 10 contra 10 no segundo tempo, e não foi. Por isso o segundo tempo do Barça foi muito melhor do que o primeiro. No primeiro eu acho que foram dois times como a gente está acostumado a ver, cada um o seu jeito, mas um jogo muito equilibrado. Eu conto 3 grandes chances para o Atlético e 4 para o Barça, 2 do Barça com o Fermin. Nesse trabalho, Fermin e Lamine Yamal, que funcionou muito bem, tá? Eu acho que foi o grande ponto positivo do Barça hoje. Primeiro, o Lamine Yamal num jogo endiabrado, né? Apesar de não ter feito gol, ele tentava tudo e acertava muita coisa, marcado ali por 2, 3, tão confiante que ele ia para frente e conseguia muitas vezes vencer. A conexão dele com o Fermin gerou muita coisa muito boa para o Barcelona, e o Fermin chegou 2 vezes, acabou não conseguindo finalizar muito bem, e o Barcelona perdeu 2 gols. Do outro lado também, num jogo um pouco mais direto, um pouco diferente, o Atlético conseguiu chegar 2 vezes com o Griezmann, que faz uma jogadaça no primeiro lance e acaba finalizando mal. A outra o Griezmann isolou, a produção me ajudou aqui. Mas aí o Atlético de Madrid chega com a sua terceira grande chance, também parecido, um lançamento longo, e Giuliano Simeone abre o placar. É um lance que eu acho que o Barcelona está acostumado a tomar gol assim, tá? E o torcedor do Barcelona sabe que uma bola ou outra dessa vai entrar, principalmente contra times bons, que é o caso do Atlético. Falta pressão em quem toca a bola, né? Que é no caso do lateral. E o Barcelona, naquele lance, não saiu para pressionar os zagueiros do Atlético, que tem essa tranquilidade para trabalhar, e você levanta a cabeça e vê os seus velocistas correndo, né? O Giuliano Simeone também se desloca muito fácil dos marcadores ali. Ele estava entre o Cancelo e o Cubarsí. O Cancelo não é um lateral muito defensivo, a gente sabe, e ele consegue atacar as costas do Cubarsí muito facilmente. É um ponto de atenção do Barcelona que vai continuar sendo, tá? O Barcelona não vai resolver isso da noite para o dia, ainda mais sem o Rafinha,
fica mais exposto a esse tipo de jogada, e dessa vez entrou 1-0 para o Atlético. O Barça responde logo depois com o Rashford, um jogo que o Rashford apareceu algumas vezes, mas que não estava sendo tão destacável quanto o Lamine Yamal, mas consegue ir muito bem no lance do gol. O Rashford tem gols importantes nessa temporada, né? Não acho que é uma grande temporada, não sei se justifica pagar o que o Barcelona precisa pagar para comprar ele para comprar ele definitivamente, mas vai somando participações importantes, e hoje mais uma vez num jogo, num lance que tem participação importante do Dani Olmo, que não apareceu em quase momento algum no primeiro tempo, tirando o lance do gol, né? O Barça hoje entrou sem centroavante, porque a fase dos atacantes é muito ruim, apesar do Lewandowski ter decidido o jogo. O Hansi Flick hoje preferiu entrar com o Dani Olmo como esse cara de referência lá na frente. Claro que vai se movimentar de uma maneira diferente do que Ferran e Lewandowski, que são de fato centroavantes, mas não funcionou esse jogo para o Dani Olmo no primeiro tempo. No segundo tempo um pouco mais, até porque o Barcelona fica com a bola mais tempo, mais perto do gol do Atlético, então eu acho que tem mais chances de participar, mas no geral não funcionou o jogo do Barça sem o centroavante também, tá? Por mais que Ferran e Lewandowski percam muitos gols, acho que é até melhor jogar com eles porque eles acabam participando um pouco mais. Mas o Dani Olmo sai com uma assistência importantíssima, e o primeiro tempo acaba um pouco depois dessa polêmica da expulsão do Nico Gonçalves, e aí a segunda etapa é toda do Barcelona. Eu tô com as estatísticas aqui na mão. 15 chutes no gol do Barcelona contra nenhum do Atlético de Madrid. Até teve uma bola ou outra que espirra ali e poderia ter gerado alguma coisa, mas é muito pouco. Um time que está com um a menos e é o Atlético de Madrid, obviamente vai querer se defender como está acostumado. Até poderia ter dado certo, o Barcelona não criou grandíssimas chances em volume, né? Teve duas chegadas com o Ferran que foram muito perigosas, que eu acho que poderia ter sido melhor finalizadas, mas acabou que o Barcelona faz o gol numa jogada do Cancelo, boa jogada do Cancelo, um chute muito forte, e aí é o gol de currículo do Lewandowski, que só fez o gol porque tá escrito Lewandowski atrás da camisa dele, tá? Sem querer, completamente sem querer, não é nem tempo de reação, é reflexo, porque a bola ia voltar na cara dele, ele faz aquele movimento de quem não quer tomar uma bolada e acaba fazendo gol. Deu sorte o Barcelona pela expulsão do Nico Gonçalves e pela finalização do Lewandowski sem querer, mas é um Barça que foi melhor no segundo tempo, não tem nada a ver com a história da arbitragem. O Barça foi melhor, eu acho que dá hierarquia para o Barcelona esse jogo, principalmente pelo segundo tempo, que o Barça foi muito dominante, né? Fez o que tinha que fazer com um jogador a mais. Lamine Yamal endiabrado, Pedri num bom jogo. Se fosse um jogador normal, eu diria que é um jogo espetacular. Como é o Pedri, a gente está acostumado a ver ele fazer mágica. Bom jogo do Pedri, participativo, e fez o que a gente está acostumado, né? Esconde a bola, dá opção, acha passe que ninguém acharia. Enfim, o Pedri é muito craque. E boa vitória do Barcelona. Quarta-feira o Atlético deve vir diferente. Eu acho que tem muita tensão nesse jogo entre os jogadores, até em questão de confusões, né? Hoje foi assim também, muito problema para a arbitragem nesse sentido, de brigas e provocações. Mas quarta-feira o Atlético deve vir mais ligado, até porque tem o Lookman, né? Deve entrar o Lookman, é um time um pouco diferente do Atlético. Hoje o Atlético jogou, obviamente, sério, mas não é o campeonato do Atlético esse, né? O campeonato do Atlético são Copas, é a Copa do Rei, conseguiu passar, e a Champions também, porque não? Apesar de não ter título, é um time que sempre está ali tentando brigar por alguma coisa, e vai ser muito difícil para o Barcelona nesse jogo, que o jogo da ida é no Camp Nou, mas ponto é esse, o Atlético deve vir um pouco mais forte, vamos ver o que acontece. Outra coisa importante para falar também, voltaram alguns jogadores, o Gavi jogou de novo, e Koundé e Balde voltaram de lesão, mas a gente tem a saída do Araújo, que sentiu, colocou até gelo ali na posterior da coxa no banco de reservas, não saiu direto para o vestiário, e o Marc Bernal saiu também. Eu não consegui ver se é alguma coisa física, né? Ele que acabou entrando no lugar do Araújo, e o Barcelona se remanejou ali, porque o Eric estava de volante, né? Mas vamos ver se é alguma coisa mais séria também, porque é um momento da temporada que o Barcelona deve ganhar o Frenkie de volta, mas mais lesões atrapalhariam muito. É isso então, tamo junto, até a próxima.